Oi, meu nome é Samile Beatriz, eu sou estudante de odontologia e o meu seminário acadêmico desse semestre vai ser sobre a relação das anomalias entre as arcadas dentárias. E o que meu tema vai abordar? Ele vai abordar uma desordem incomum no tamanho, número, espessura dos dentes, que pode levar a diversas anomalias, e tudo isso pode acarretar em uma desordem anatômica na arcada dentária, ou seja, até na base óssea. O que essas anomalias vão provocar? Elas vão provocar uma deformação, tanto na mandíbula quanto na maxila, em relação aos outros ossos do corpo. Entretanto, essas anomalias não acontecem assim do nada. Elas têm alguns fatores para levar que elas aconteçam, como, por exemplo, os hereditários, que são genéticos e passam de família para família. Um dos casos que eu vou abordar no meu seminário presencial. Nós temos também os congênitos. São aqueles que são desenvolvidos quando o bebê mesmo está no útero da barriga da mamãe. E nós temos os mais comuns também, que são os adquiridos, no quais são quando a pessoa passa a desenvolver eles ao longo do tempo. É simplesmente pela falta de nutrientes na alimentação das pessoas. E vale ressaltar aqui que essas anomalias são muito comuns nos dentes 22 e 12, que são os incisivos laterais, no quais a maioria dos problemas que eu vou falar aqui são sempre que ocorrem com eles. Eles são os mais comuns e são os mais frequentes em todos os casos. E uma anomalia que é muito comum socialmente, que até inclusive tem conhecidos com isso, é a agenesias dentárias, ou seja, é a falta de algum dente na arcada dentária ou a substituição dele. É muito comum isso com o nosso terceiro molar, porque a gente retira ele, então ele é simplesmente eliminado na nossa arcada. Porém, entretanto, todavia, o incisivo lateral, muitas pessoas não nascem com ele, então ele é mais afetado, como eu disse anteriormente. Existem também anomalias em relação ao tamanho dos dentes, a microdontia e a macrodontia. A microdontia é o tamanho diminuído dos dentes, ou seja, a pessoa desenvolve um tamanho muito menor e muito inferior ao normal. E a macrodontia é o contrário, macro, maior, ou seja, é quando os dentes são muito mais volumosos do que o normal. Quando eu disse que o incisivo lateral é o mais afetado, isso não é brincadeira. E os dentes conoides, essa anomalia dentária, é muito visível em dentes superiores laterais. Por quê? Porque o incisivo lateral, ele não é em forma de pentagonal, e sim ele fica numa forma mais cônica. Os dentes conoides são clinicamente visíveis e eles afetam a metade da população, ou seja, é muito fácil encontrar clinicamente e ver ele clinicamente. E também não é muito impossível de tratar. Temos uma anomalia que não é tão comum assim, mas são os dentes supranumerários, aqueles que excedem o número da nossa arcada dentária, e eles vão afetar tanto a maxila quanto a mandíbula, porque sim, há uma deformação nessa mandíbula, na nossa arcada dentária. São 32 dentes e simplesmente se ultrapassar essa marca, simplesmente vai causar uma deformação, os dentes vão se entortar todo. Ou seja, é uma confusão. Os dentes supranumerários, eles causam problemas desde a germinação, ou seja, desde o começo, quando eles vão se desenvolvendo, eles já vão causando mal-estar no próprio paciente. Bem, como a odontologia lida muito com a estética, todas essas anomalias acabam de alguma maneira, influenciando na alteração da autoestima das pessoas. E essa maneira, é muito simples de ser tratado. Todas essas anomalias podem ser tratadas com aparelhos ortodônticos, ou seja, aparelho fixo, no qual vão mover os dentes, ajustar eles certinho, ajustar a mandíbula conforme o rosto, todos esses problemas. Porém, tem outros casos que podem ter uma cirurgia, que são mais graves, como os dentes supranumerários, ou até mesmo tratamentos com resinas ou prótese, que no caso são os dentes conoides. Isso é muito comum socialmente ver pessoas que buscam dentista para poder aumentar a sua autoestima e poder consertar esses erros. E o meu caso clínico foi influenciado pela agenesia dentária, por causa que uma amiga minha, muito próxima minha, uma vez tinha me contado do problema que ela tinha. E era exatamente isso, eu achei um caso clínico muito parecido. Nesse caso clínico, eles tiveram a comprovação que, já é geneticamente transmitível isso, ou seja, a avó tinha algum problema parecido, a mãe teve e a filha também. Aí ela procurou eles para tratarem, simplesmente ela tinha a falta do incisivo lateral. No incisivo lateral era um canino, ou seja, ela teve que transformar o primeiro premolar dela, os dois primeiros premolares dela, num canino, e os caninos dela, que seriam os incisivos laterais, eles colocaram resina e assim foi tratado para transformar num incisivo lateral. E esse foi o resumo do meu seminário acadêmico de histologia, que é sobre a temática das relações entre as anomalias da arcada dentária.